Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Deus tem algo maravilhoso para nós, né? Nós temos certeza disso sempre. Glória a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje, amém? Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, obrigada por esse tempo aqui com o Senhor. Obrigado por mais essa leitura de hoje. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, por essa jornada que nós decidimos trilhar com o Senhor e cremos que o Senhor vai todos os dias, Senhor, nos dar entendimento, sabedoria, discernimento, Pai, compreensão do texto bíblico para que a gente vá aprendendo com o Senhor, vá te conhecendo mais e mais. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Semana 6 que nós estamos, e ela já está indo para a reta final, sexta-feira, né? Semana 6, dia 5, dia 10 de fevereiro, né? Hoje nós vamos ler Êxodo 30, 31 e 32. Nós estamos aí chegando quase já no finalzinho de Êxodo. E é muito bom, né? A gente vai caminhando e vai percebendo quanto Deus tem ministrado a nossa vida já. Êxodo 30, versículo 1. Ele continua falando sobre a construção do tabernáculo. Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso. O altar deve ser quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Os chifres nas pontas e o altar devem formar uma só peça inteiriça. Revista de ouro a parte de cima, as paredes laterais e os chifres. Além disso, faça uma moldura de ouro. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar. Logo abaixo da moldura, essas argolas servem para sustentar as varas utilizadas para carregar o altar. As varas serão de madeira de acácia, recobertas de ouro. Coloque o altar em frente ao véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ela. Ali me encontrarei com você. Arão queimará nesse altar o incenso aromático todas as manhãs, quando vier preparar as lâmpadas, e também à tarde, quando vier acendê-las. O incenso será queimado continuamente perante o Senhor, de geração em geração. Não ofereçam o que não seja meu nesse altar, nem ofertas queimadas, nem oferta de cereais. Também não apresente ofertas de bebidas sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de propiciação sobre os chifres do altar com o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isto será feito pelas gerações. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: quando você fizer o recenseamento do povo de Israel, preste atenção. Cada israelita terá de pagar o seu próprio resgate ao Senhor quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre ele quando a contagem estiver sendo feita. Todo aquele que passar pelo recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que é de 12 gramas de prata. Todo aquele que tiver mais de 20 anos de idade e for registrado no recenseamento, dará essa oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 100 gramas, nem o pobre menos do que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor, quando pagarem pelos pecados da sua vida. Receba dos israelitas o dinheiro dessas ofertas pelo perdão dos pecados e use-os no serviço do tabernáculo. Assim, as ofertas pelos pecados feitas por suas vidas serão sempre lembradas diante do Senhor. O Senhor continuou falando com Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para servir de lavatório. Coloque a bacia entre o santuário e o altar e encha-a de água. Arão e seus filhos devem lavar as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem no santuário ou quando se aproximarem do altar para prestarem serviço ao Senhor, apresentando uma oferta queimada ao Senhor, terão de lavar-se com água para que não morram. Eles, porém, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isso é lei permanente para Arão e os seus descendentes, de geração em geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as mais finas especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de cálamo aromático, 3 quilos de cássia aromática,
com base no peso padrão do ciclo do santuário, e aproximadamente 5 litros de azeite de oliveira. Entregue tudo ao perfumista especializados para prepararem uma mistura de aromas, que será o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Deste modo, você consagrará todas essas coisas e se tornarão santíssimas, e tudo o que tocar nelas se tornará santo. Use também o óleo da unção para derramar em Arão e nos seus filhos e consagre-os para me servirem como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para a unção, geração após geração. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhum outro homem, e não fabriquem outro óleo com a mesma fórmula. Esse óleo é sagrado e assim deve ser considerado. Qualquer pessoa que preparar óleo com essa fórmula ou ungir um estranho será eliminado do meio do seu povo. O Senhor deu ordens a Moisés a respeito do incenso, dizendo: junte as seguintes essências: estoraque, ônica, galbano e incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática. Tempere com sal puro e santo, segundo a arte do perfumista. Moa uma parte desse incenso para que se torne pó. Coloque o incenso em pó em frente à arca da aliança, no tabernáculo, onde me encontrarei com você. Considerem esse incenso santíssimo. Ninguém deve usar essa fórmula para fabricar incenso para uso particular. Considerem-no sagrado, dedicado ao Senhor. Quem fizer incenso parecido para usufruir do seu aroma será eliminado do seu povo. Então, o capítulo 30 fala dessa consagração agora que Deus pede a Moisés que faça a respeito do altar de incenso. Muita gente acha que esse altar aqui que está se falando no capítulo 30 é o altar do sacrifício de animais que ficava no átrio. Não se atenta aos detalhes do que Deus está falando, de que esse altar era uma mesa quadrada, quase que um quadrado mesmo pequeno. Se você olhar lá nos vídeos que eu deixei lá no meu antigo Instagram, vocês vão ver. É um altar pequeno que era quadrado, um pouco mais alto, parecido com uma pequena mesa. E nesse altar era oferecido esse aroma, esse incenso aromático que Deus pede para Moisés preparar aqui no final. E esse incenso era único e exclusivo para se acender ali dentro do tabernáculo. Não podia ser aceso esse aroma em nenhuma outra casa, em nenhum outro lugar. Essa mistura desses temperos aqui para fazer esse incenso era somente um incenso para queimar nesse altar que ficava diante da Arca da Aliança. A interpretação desse texto a respeito desse altar fala de oração, gente. A grosso modo, né? Nós podíamos falar aqui bastante tempo sobre isso, mas a grosso modo o entendimento que a gente tem desse altar de incenso é oração. São as orações dos santos. É a minha entrega, é eu queimando, levantando um aroma agradável ao Senhor. Então, essa unção que deveria estar sobre esse lugar, o aroma que deveria sair dali, é a minha vida de oração. Então, é tremendo nós olharmos os detalhes do que Deus está dando a respeito desse altar, a respeito do óleo da unção, a respeito desse incenso aromático. Uma outra coisa que eu queria frisar aqui, eu não gosto muito de levantar essas questões que são um pouco até apimentadas, né, para o meio cristão, mas a gente precisa olhar para a palavra e precisa tentar buscar do Senhor o entendimento correto das coisas. O óleo da unção que foi preparado aqui, que o próprio Deus dá a receita também dos ingredientes que deveriam ser utilizados, e ele diz que esse óleo da unção era para ser utilizado somente na consagração dos sacerdotes e na consagração dos utensílios que seriam usados ali no tabernáculo. Esse óleo nem poderia ser usado para passar em outros utensílios que não fossem utilizados dentro do tabernáculo e nem em pessoas que não fossem os sacerdotes. Então, a importância ou a seriedade
que deveria ser utilizado esse óleo da unção é tão grande que a gente nem tem ideia do quanto a gente muitas vezes erra por usar esses óleos que muitas vezes são fabricados nos montes, sem nenhum tipo de consagração, sem nenhum tipo de zelo pela palavra de Deus, e são colocados em vidrinhos aí, em diversos tipos de recipientes e vendidos aos montes em lojas cristãs, muitas vezes, né, ou até doados dentro de igrejas, ou vendidos dentro da igreja para que as pessoas levem para casa, e essas pessoas se usam desse óleo como se fosse um óleo sagrado, um óleo de unção, e elas oram em peças na sua casa, oram em cima de carro, oram em utensílios da casa, oram em pessoas que nem convertidas são. Então, gente, percebam que Deus está sendo enfático em dizer que esse óleo era para ser derramado sobre utensílios que fossem somente utilizados no tabernáculo. Então, nenhuma dessas peças que foram ungidas com esse óleo que Deus determinou aqui, elas podiam sair ali do tabernáculo para ser usadas nas tendas de nenhum israelita, ainda que fosse do povo de Israel. Só podia ser utilizado dentro do tabernáculo. Era algo santo. A partir do momento que você unge algo com óleo, o que você está dizendo a respeito daquilo que você está ungindo com óleo, segundo esse texto bíblico, é que aquilo está sendo 100% consagrado ao Senhor. Aquilo só pode ser usado para as coisas do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas práticas que passam a ser práticas até pagãs a respeito de unção com óleo. Muito cuidado, gente. O texto bíblico é claro em dizer que tudo que era consagrado, ungido com esse óleo, tinha que ser de uso exclusivo do tabernáculo, ok? Então, tanto pessoas, quanto utensílios, quanto coisas, peças que fossem consagradas com esse óleo, elas só podiam ser usados no serviço para o Senhor. Então, fica aí a dica para nós, para a gente meditar nisso e rever alguns conceitos e algumas práticas que passam a ser muitas vezes até rituais pagãos. Os pagãos fazem isso nas outras religiões. Nós não fazemos mais uso disso. O óleo, ele não tem mais esse mesmo uso nos dias de hoje. Esse óleo é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida hoje. Hoje nós somos ungidos com o óleo que é o próprio Espírito Santo, ok? Então muito cuidado com essa questão de unção com óleo. Capítulo 31. O Senhor disse mais a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para fazer toda espécie de obra artesanal. Escolhi como seu companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também capacitei todos os artesãos para fazerem tudo o que mandei. Farão o tabernáculo, a arca da aliança, a tampa que estará sobre ela e todos os outros utensílios do tabernáculo. A mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base, as roupas de tecido fino e as roupas sagradas para o sacerdote Arão e seus filhos, quando me servirem como sacerdotes, o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito seguindo as instruções que dei a você. O Senhor disse mais a Moisés: Diga aos israelitas, certamente vocês guardarão os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que se lembrem que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que fizer alguma obra nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Por isso, trabalhem 6 dias da semana, mas descansem no sábado, que é o 7º dia consagrado ao Senhor. O povo de Israel deverá guardar o sábado de geração em geração, como uma aliança perpétua. É um sinal permanente da minha aliança com o meu povo, porque o Senhor fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou.
Quando ele acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas em pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 31, então, fala sobre esse último sinal que Deus quer, né? Primeiro ele fala sobre a habilidade que ele está dando para esses artesãos, em especial para Bezalel, que é um filho da tribo de Judá, e que então se torna o grande artista, o grande escultor, o grande artesão da construção do tabernáculo. Esse rapaz que Deus está dizendo que derramou do espírito dele sobre ele, era a pessoa que estava totalmente investida da unção de Deus para construir todas as peças que seriam usadas dentro do tabernáculo e depois, inclusive, dentro do próprio templo de Salomão, ok? Então, Deus estava separando pessoas que tinham a sua unção, a sua capacidade como artesãos, como artistas, para preparar todas essas peças. Não podia ser qualquer pessoa. Deus estava realmente ungindo, separando, dando capacidade, inteligência para fazer essas peças. E depois ele fala sobre o sábado. Gente, a importância de se entender o sábado como um tempo de descanso, como um tempo de consagração somente a Deus, como um tempo de usufruir as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. É um tempo onde você olha para tudo que Deus está fazendo com você durante 6 dias de trabalho e pode então descansar, usufruir, se alegrar com Deus na sua presença e com tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. O homem que não para e não reflete sobre esse trabalhar de Deus na sua vida constantemente, ele provavelmente nem vai entender essa questão do sábado. E Deus diz que é uma lei perpétua. O sábado é uma lei perpétua. Elisângela, você está falando que a gente tem que guardar o sábado igual os adventistas do 7º dia, igual algumas igrejas que guardam o sábado e não fazem nada? Não, eu estou falando que você precisa entender o princípio do descanso. Eu não estou falando que existe um dia da semana específico criado pelo ser humano, porque a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo foi criado dentro do calendário gregoriano, ok? O calendário de Deus não é o nosso calendário, ok? Deus está dizendo que eu preciso ter um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Eu preciso entender que Deus mesmo separa isso para me santificar, para eu olhar para Deus e saber que é Deus quem supre a minha vida durante todos os 6 dias. Que é Ele quem tem me dado força, capacidade para me sustentar, para ser abençoado por Ele mesmo. Amém? Então Deus dá, né, as tábuas para Moisés, e Moisés então desce ali do Monte Horebe com essas tábuas nas mãos, com toda essa ordenança, com todo esse projeto que Deus deu até aqui para ele. Amém? Capítulo 32. Mas, vendo o povo que Moisés demorava para descer do monte, reuniram-se todos ao redor de Arão e disseram: faça deuses que sirvam de guias para nós, pois a Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nas a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas de ouro e as trouxeram a Arão. Ele as recebeu, derreteu o ouro e com ferramentas próprias fez um bezerro fundido. Então disseram: Israel, este é o Deus que tirou vocês do Egito. Ao ver isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã vamos fazer uma festa ao Senhor. No dia seguinte, todos levantaram cedo e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz ao bezerro de ouro. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: desça, pois o seu povo, o povo que você tirou do Egito, corrompeu-se e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Fez um bezerro de ouro fundido e lhe ofereceu culto e ofereceu sacrifícios a ele. Além disso, o povo diz: Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito. O Senhor disse mais a Moisés: tenho percebido que este povo é um povo rebelde. Agora, deixe-me sozinho
para que a minha ira se acenda sobre eles, e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Mas Moisés implorou ao Senhor, seu Deus. Senhor, disse ele, por que ficar indignado assim com o seu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar os egípcios dizer, foi com má intenção que os tirou, para matá-los nos montes e para bani-los da face da terra? Volte atrás, eu peço, e apague a sua indignação. Tenha piedade e desista de fazer este terrível mal ao seu povo. Lembre-se dos seus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurou pelo seu nome. Multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu, e darei a eles toda esta terra que prometi a eles e aos seus descendentes. Herdarão esta terra para sempre. Então o Senhor desistiu do mal que faria ao povo. Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da lei, tábuas escritas de ambos os lados, frente e verso. Deus mesmo tinha feito as tábuas. O que nelas estava gravado também fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, parece que há um barulho de guerra no acampamento. Nada disso, disse Moisés, não é nem barulho de vitória, nem de derrota. Na verdade, ouço gente cantando. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, ficou furioso. Ele jogou as duas tábuas de pedra no chão, quebrando-as ao pé do monte. Em seguida, pegou o bezerro que eles tinham feito e o derreteu. Depois o moeu, reduzindo-o a pó, que espalhou na água e fez os israelitas beberem aquela água. Depois Moisés perguntou a Arão, o que foi que esse povo fez a você, para que você o levasse a cometer um pecado tão grande? E Arão respondeu, não fique irado comigo, meu senhor. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram, faça deuses que sirvam de guias para nós, pois a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu disse a eles, quero que me tragam o ouro que tiverem. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo, e veja só, surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o deixou completamente fora de controle, tendo se tornado objeto de zombaria para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Logo foram para perto deles os filhos de Levi. E disse Moisés a eles, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de ponta a ponta, ida e volta, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E fizeram os levitas conforme a palavra de Moisés, e naquele dia foram mortos cerca de 3.000 homens. Moisés então falou aos levitas, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho ou seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou hoje. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um terrível pecado, mas eu subirei novamente ao Senhor, e talvez consiga obter o perdão pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu um grande pecado, fazendo deuses de ouro, mas agora lhe imploro, perdoe o pecado deles, senão peço que me risque do livro que o Senhor escreveu. O Senhor respondeu a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e conduza o povo ao lugar do que lhe falei. Esteja certo de que o meu anjo irá à sua frente, porém, no dia da minha visitação, eu os punirei pelos seus pecados. E o Senhor lançou grande castigo sobre os israelitas por causa do bezerro que Arão tinha feito. Gente, capítulo 32 é o primeiro capítulo depois da saída do Egito, que traz imensa tristeza para Moisés, para o Senhor e para cada um de nós que conseguimos hoje ver esse texto com tamanha indignação, com tamanha tristeza pelo que esse povo estava fazendo nesse momento muito recente. Tudo que Deus já tinha feito por eles não fazia muito tempo. Eles só tinham caminhado alguns dias praticamente, mas eles tinham visto desde o dia em que Moisés chamou Moisés e começou a mostrar os seus sinais de juízo ali no Egito, libertando esse povo depois das 10 pragas,
depois do livramento ali com o faraó sendo totalmente destruído no Mar Vermelho, depois de todos os sinais de água, de comida, de maná, da presença de Deus fumegando naquele monte, o povo simplesmente se volta para Arão, porque eles se veem sem a proteção de Moisés ali, ou sem uma direção de Moisés. Eles se viram para Arão e dizem: nós queremos deuses que nos guiem. Gente, o perigo de não nos voltarmos para Deus, para justamente buscar direção nele, para os nossos dias, de ficarmos à mercê de homens que nos direcionem, de nós não buscarmos em Deus a direção para a nossa vida, é exatamente isso. Quando nós olhamos para homens e queremos que homens nos deem a direção para a nossa vida espiritual, nós podemos cair no mesmo erro dos israelitas, que é pedir deuses para os homens que estão perto de nós. Porque a gente começa a ficar surdo, a gente começa a achar que Deus não está falando, quando Deus estava durante já 40 dias trazendo direção para Moisés sobre toda a vida dos israelitas, sobre tudo que eles deveriam fazer. Nós lemos aí já alguns capítulos, né, acho que uns 10 capítulos mais ou menos, só Deus falando com Moisés a direção de tudo que era para ser feito ali no deserto. Então Deus já estava dando toda a vida, né, toda a direção para aquele povo caminhar no deserto até a terra prometida, mas eles já, por pouco tempo, só 40 dias, eles simplesmente se voltam e desejam deuses para guiá-los. Esquecem dos sinais do Senhor, esquecem de buscar o Senhor e começam a buscar os seus próprios interesses, né? É terrível ver esse texto. Moisés, então, ele realmente tipifica o próprio Cristo intercedendo por Israel. Se a gente pudesse falar versículo por versículo aqui, gente, vocês iam ver as pérolas que nós poderíamos extrair desse texto. Então, meu conselho para vocês é: meditem nesse texto, meditem no capítulo 32, versículo a versículo, olhem para esse texto com um olhar um pouco mais aprofundado, parem, peçam ao Espírito Santo para falar com vocês, para ministrar a vida de vocês. Vocês vão ver o quanto Deus está falando aqui conosco a respeito de uma vida sem buscar o Senhor, os erros que nós vamos cometer e como Moisés aqui tipifica o próprio Cristo intercedendo por nós e pedindo: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Deus está falando de forma poderosa aqui com Moisés, e Moisés também intercedendo junto a Deus a respeito daquele povo, e Jesus continua fazendo isso por nós, e nós precisamos lembrar a Deus sobre as suas promessas. Isso é bom demais, entender esse tipo de oração de Moisés, entender esse tipo de posição de Moisés, é bacana demais. Amém, queridos? Que nós possamos continuar, né, nessa nossa jornada aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando as nossas vidas de maneira poderosa. Amém, queridos? Quem está comigo aí na leitura somente, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e se Deus quiser amanhã a gente vai estar aqui de volta continuando o nosso texto, porque nós já estamos chegando aí no final de semana, né, sábado e domingo, e a gente termina Êxodo na segunda-feira, né, o livro de Êxodo já está aí nos finalmente, como é maravilhoso, a gente vai ver coisas grandiosas aí a partir de Levítico, né, Números depois, vai ter gente já querendo parar aí no meio do caminho, mas nós vamos incentivar que vocês não parem. Deus tem grandes coisas para ministrar na nossa vida, nessa leitura desse ano, amém, queridos? Vamos orar? Quem está comigo aí na oração? Eu queria nesse momento, gente, realmente utilizar esse próprio texto de Moisés, porque ele está nada mais, nada menos do que intercedendo. E o nosso papel como cristãos hoje é também interceder. Nós precisamos entender o propósito da intercessão. Nós precisamos entender o propósito de ser um intercessor. O que é um intercessor? Um intercessor é alguém que se coloca entre o pecador e Deus, entre aquele que precisa da misericórdia de Deus e do Deus da misericórdia. Nós, como às vezes pessoas que temos um pouco mais de entendimento a respeito das coisas de Deus, nós então precisamos nos colocar em favor dessas pessoas, no meio. Sabe quando você quer separar uma briga,
quando você quer impedir uma briga, quando você quer impedir que alguém faça mal a outra pessoa e você se coloca exatamente no meio dessa pessoa, é exatamente esse o papel do intercessor. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essa questão da intercessão, olhe para Moisés, olhe para Jesus, olhe para a palavra, e você vai ver homens e mulheres intercedendo em favor dos pecadores, daquelas pessoas que precisam da intervenção de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Isso é o papel do intercessor. Então é se colocar no meio, em favor de outro. O intercessor, não fala em seu próprio favor, ok? Isso é oração. Agora, o intercessor fala em favor do outro, em favor do próximo. Isso é ser um verdadeiro intercessor. Então eu queria aproveitar a oração de Moisés, que o Senhor primeiro começa a falar com ele aqui no capítulo 32, versículo 9, e nós então vamos usar essa própria palavra para lembrar a Deus das suas promessas, como o próprio Moisés faz aqui, e a gente precisa sempre, gente, estar lembrando Deus das promessas que ele tem feito na sua palavra. Como assim, Elisângela? Nós vamos entender isso na intercessão de Moisés, porque algumas pessoas podem dizer assim, eu preciso lembrar Deus a respeito do que ele prometeu? Como assim? Deus esquece? Não, Deus não esquece. Mas ele então quer saber se eu lembro daquilo que ele falou. O que Deus quer no momento de uma intercessão, no momento de nós lembrarmos Deus a respeito das suas promessas, não é que Deus esqueceu. Ele quer saber se eu não esqueci. Se eu realmente estou lembrando aquilo que ele falou. Se eu estou confiante naquilo que ele falou. E Moisés então nos mostra com muita precisão, no momento oportuno, no momento certo, ele então intercede em favor do povo de Israel, porque Deus já estava chamando aquele povo de seu povo, já estava chamando o povo de Moisés, de povo que não era dele. Então o próprio Deus já estava indignado com tamanho pecado que eles tinham cometido contra o Senhor, por causa do bezerro, por causa desse abandono que eles fazem a Deus e pedem esse bezerro. Então o Senhor diz, 32:9, vamos começar a nossa oração então. O Senhor disse a Moisés, tenho percebido que este povo é um povo rebelde. Agora deixe-me sozinho para que a minha ira se acenda sobre eles e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Senhor, baseado nesse texto, Senhor, eu quero primeiramente te agradecer, porque ter esse texto registrado aqui na palavra, ter esse texto mostrando aqui para nós como o Senhor pensa a respeito desse povo rebelde, a respeito do pecador, a respeito daquele que te desobedece, mesmo vendo, Senhor, tantas maravilhas como Israel viu. Senhor, Israel viu milagres que nós nem temos ideia hoje, Senhor, de como é ver esses milagres que eles viram. Os sinais de julgamento, Senhor, sobre o Egito foram sinais extremamente poderosos. O Senhor fez milagres, prodígios e maravilhas no meio de Israel. Eles viram com seus próprios olhos. Eles viram a manifestação do Senhor ali no Egito. Eles viram a sua manifestação, Senhor, através da vida de Moisés, através da vara, através do sangue, através dos cordeiros mortos, através do anjo da morte, passando e matando todos os primogênitos, através do mar vermelho se abrindo, Senhor, da salvação acontecendo àquele povo de maneira desmerecida. Eles nem mereciam, Senhor, eles nem estavam ainda debaixo de santidade para que o Senhor então os alcançasse. E da mesma maneira, Senhor, nós temos visto a tua manifestação, o teu poder, os teus milagres, os prodígios que o Senhor tem operado nesses dias na terra, as coisas que o Senhor tem feito dentro desses quase 2000 anos
depois da sua morte, Senhor. No quanto o Senhor já se moveu sobre a terra, através do teu Espírito, Senhor, trazendo sinais, prodígios e maravilhas, alcançando tantas vidas para essa salvação. Nós temos visto tanta salvação nessa terra, Senhor. E ainda assim, o teu povo tem sido rebelde. Eu tenho sido rebelde, Senhor, diante de tamanho milagre que o Senhor já tem operado na minha vida e nas pessoas que estão próximas a mim, no cuidado que o Senhor tem tido conosco diariamente, de livramento, Senhor, de cura, de restauração de vida, de sarar as nossas feridas, Senhor, de nos tirar do império das trevas e nos trazer para esse reino do teu Filho, para esse reino de amor, Jesus. Nós temos pecado contra o Senhor quando nós somos rebeldes, quando nós duvidamos da tua palavra, quando nós duvidamos do chamado que o Senhor tem feito para nós, para que nós possamos andar nesse deserto, andar nesse período da história, até que Jesus venha e traga a nova Jerusalém do céu e traga essa terra prometida para nós habitarmos com o Senhor. O Senhor deseja habitar no meio do seu povo. É isso que o Senhor disse até aqui, Senhor, nesse texto. É isso que o Senhor tem falado com Moisés. É isso que o Senhor tem falado através dos profetas. É isso que o Senhor tem falado através de Jesus nos evangelhos. É isso que o Senhor disse desde o Éden. Eu desejo habitar no meio do meu povo. Eu desejo ter comunhão com os meus filhos. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse anseio e esse desejo que o Senhor tem de ter comunhão comigo, de ter relacionamento comigo diário, Senhor. E sou eu que tenho me afastado, sou eu que tenho deixado esse lugar de relacionamento, sou eu que tenho deixado esse lugar de profundidade, de conhecimento do Senhor. Pai, nos perdoa, Jesus, perdoa o teu povo, perdoa a igreja, Senhor. Quanto a igreja de Cristo na terra tem sido idólatra, tem sido pagã, tem se desviado dos princípios da palavra, tem sido levado à adoração de outros deuses, deuses humanos, Senhor, deuses construídos por homens. Quantos bezerros de ouro, Senhor, têm sido construídos por líderes para que o teu povo adore. Nós temos olhado para pessoas, para monumentos, para peças consagradas, aparentemente, para altares, Senhor, sendo levantados para adoração de outros deuses, o Deus Mamon, dinheiro, o Deus status, de títulos, Pai, o Deus desse século que tem cegado o nosso entendimento como igreja, como povo do Senhor. E o Senhor disse aqui para Moisés, e o Senhor continua dizendo: tenho percebido que este povo é um povo rebelde. Tenho percebido que este povo é um povo rebelde. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem dito isso até os dias de hoje. Senhor, o Senhor tem dito essa frase desde o momento em que Adão e Eva pecaram. Porque como esse povo tem sido rebelde. Como o teu povo tem sido rebelde. E aqui eu não estou falando somente de Israel, Senhor, mas eu estou falando de toda a humanidade, daqueles que o Senhor criou para ser a tua imagem e a tua semelhança, Senhor. Mas nós temos sido rebeldes, nós temos decidido, Pai, deliberadamente, com uma decisão própria, desobedecer a tua palavra, desobedecer a tua lei, desobedecer as tuas ordenanças, desobedecer ao teu mandado. Senhor, se nós passássemos mais tempo aos teus pés, se nós passássemos mais tempo ouvindo o Senhor, se nós passássemos mais tempo com a tua palavra, com os teus decretos, com a tua voz, que é a palavra de Deus escrita, nós com certeza não nos tornaríamos tão rebeldes. Mas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, a ser essa verdadeira intercessora, não somente em meu favor através da oração, mas realmente intercedendo em favor do teu povo Israel,
do teu povo lá, Senhor, em Israel, Senhor, em Jerusalém, a todos os judeus, Senhor, não somente que moram hoje em Israel e em Jerusalém, mas todos eles que estão espalhados por toda a terra por causa da desobediência. Senhor, alcança cada um dos judeus, alcança essa linhagem, Senhor, que vem de Abraão e que o Senhor tem um chamado tão maravilhoso para eles. O Senhor tem uma aliança para cumprir com esse povo. O Senhor tem um casamento, Pai, a acontecer na volta de Jesus. E eu quero, Senhor, interceder sim por esse povo, dizendo: Jesus, que nós possamos ser esse exemplo de obediência para esse povo, para que eles possam ser realmente levados a ficar com ciúmes e se voltem para o Senhor e desejem novamente esse relacionamento com o Senhor e desejem essa aliança realmente com o Senhor. Pai, nos ajuda a ser essa igreja que o Senhor deseja, a sermos esses filhos que realmente obedecem a sua voz. Pai, perdoa as nossas vidas, perdoa, Senhor, as nossas vidas, perdoa o teu povo, Senhor. Traz, Senhor, arrependimento. Traz, Senhor, súplica. Traz, Senhor, uma unção derramada sobre nós de arrependimento e súplica pelo teu povo. Que possamos ser esses intercessores que te lembram as tuas promessas, Senhor. O Senhor falou e o Senhor vai cumprir. O Senhor falou e o Senhor vai cumprir, Pai, cada uma das promessas que o Senhor fez na sua palavra. Senhor, nada que está escrito aqui na palavra vai, Senhor, ser esquecido pelo Senhor em nenhum momento, mas o Senhor vai cumprir tudo no tempo oportuno, e eu desejo ver esse cumprimento, Senhor. Agora, deixe-me sozinho para que a minha ira se acenda sobre eles, e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Senhor, nós não queremos abandonar o teu povo. Nós não queremos virar as costas, Senhor, para o teu povo. Mas nós vamos ser, Senhor, esses intercessores. Pai, me ensina, Senhor, se até hoje eu não fui a intercessora que a tua palavra pede que eu seja. Eu quero que o teu Espírito, Senhor, me ensine. E ensine a cada um dos meus irmãos que tem desejado também aprender com o Senhor, aprender com o grande intercessor Jesus, aprender com o Filho primogênito, que ele tem intercedido por nós insistentemente junto ao Pai. E nós queremos aprender com Jesus, nós queremos aprender com esse filho que o Senhor se compraz, assim como Moisés se colocou nesse momento, cheio da tua unção, Senhor, cheio do teu Espírito, não permitindo que a tua ira destruísse o teu povo. Mas quando ele lembra, Senhor, cada uma das tuas palavras, cada uma das tuas promessas, ele então se coloca no meio e diz: não permitirei que o Senhor destrua esse povo, porque ele tem uma promessa. Perdoa-os, Senhor, age de misericórdia, me deixa falar com eles, me deixa, Senhor, convencê-los através da tua palavra, através do Espírito Santo. Pai, nós nos colocamos, permita que a gente tenha a oportunidade, permita que eu tenha a oportunidade de falar, Senhor, das boas novas do Senhor, aqueles que ainda estão debaixo de rebeldia, debaixo de desobediência, e eu falo isso para mim também, Senhor. Que nós possamos ser convencidos pela tua palavra, que nós possamos ser convencidos pela tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo consiga acessar, Senhor, o nosso coração endurecido, consiga acessar, Senhor, a nossa mente enraizada em sofismas, em dogmas, Senhor, religiosos, Pai, em costumes, em tradições pagãs, Senhor, idólatras. Em nome de Jesus, permita, Senhor, que nós possamos ser alcançados pela graça, pelo favor do Senhor, que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, do juízo e da justiça do Senhor, para que nós nos convertemos, para que nós nos arrependamos, Senhor, e nos voltemos para Ti. Mas Moisés implorou ao Senhor, seu Deus: Senhor, eu imploro ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, assim como eu sei que Jesus nesse momento também está, à sua destra, Senhor, intercedendo por cada um dos teus filhos. Senhor,
Por que ficar indignado assim com o seu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que ficar indignado assim com o seu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que ficar indignado assim com o seu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar os egípcios dizer: foi com má intenção que os tirou, para matá-los nos montes e para bani-los da face da terra? Senhor, o Senhor não se arrepende. O Senhor não se arrepende quando o Senhor libera uma palavra, porque o Senhor sabe que é possível cumprir, que o Senhor vai achar corações que são voltados ao Senhor, que vão te obedecer, Pai. Quando o Senhor libera uma palavra, é porque ela vai se cumprir, Senhor, porque ela vai se cumprir. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa nos alcançar com essa mão poderosa, que o Senhor não nos destrua no meio do caminho. Nós estamos caminhando com o Senhor e nós desejamos chegar até aquele dia na sua volta, Senhor, e estar com o Senhor. Perdoa o teu povo, Senhor. Não permita que os nossos inimigos, Senhor, que Satanás e todos os seus anjos, que eles possam zombar do teu povo, que eles possam olhar para o Senhor e dizer: mas não foi o Senhor quem decidiu salvar os teus filhos, não foi o Senhor quem decidiu enviar Jesus em favor dos teus filhos. E nessa noite, Senhor, eu te peço, olha, Senhor, para a intercessão do teu filho Jesus aí à tua destra, pedindo misericórdia por cada um dos teus filhos aqui nessa terra. E permita, Senhor, que nós sejamos esses intercessores, para que o Senhor não destrua os teus filhos, para que o Senhor não destrua os teus eleitos, para que o Senhor não destrua todos os judeus, para que o Senhor não destrua toda a igreja, para que o Senhor não destrua todos aqueles que o Senhor elegeu desde a eternidade, Senhor. Que eles possam ser alcançados. Senhor, alcança os árabes que estão agora, Senhor, ali na Turquia, na Síria, Senhor, ou em qualquer lugar da face da terra. Senhor, alcança a sua linhagem, alcança a linhagem de Abraão através de Ismael. Senhor, alcança a tua linhagem através de Isaac e os judeus. Alcança a tua linhagem, Senhor, através de Quetura. Alcança, Senhor, cada um dos teus filhos que têm sido chamados pelo Senhor através da bênção liberada a Abraão. Senhor, todas as nações da terra têm sido abençoadas por causa da palavra que o Senhor liberou a Abraão. Então alcança, Senhor, todas as nações da terra. Alcança agora, Senhor, o Japão. Alcança agora, Senhor, a China. Alcança agora, Senhor, a África, alcança agora a Ásia, Senhor, alcança agora, Senhor, a Oceania, alcança agora a Austrália, Senhor, alcança o Brasil, Jesus, alcança, Senhor, os países aqui da América Latina, Senhor, alcança a Venezuela, Senhor, alcança, Senhor, a Argentina, alcança, Senhor, a Etiópia, alcança, Senhor, oh Jesus, a África do Sul, alcança Moçambique, Senhor, alcança, Senhor, todas as nações da terra. São teus filhos, Senhor. E o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, está nesse momento te pedindo, Pai, intercedendo junto ao Senhor. Alcança, libera, Senhor, uma unção de arrependimento, que o teu Espírito possa chegar nessas vidas, que pessoas abram a sua boca e preguem as boas novas do Evangelho, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres que estejam dispostos a pregar essas boas novas, Senhor, mesmo diante de tanta afronta, mesmo diante, Senhor, de tanta morte, mesmo diante, Senhor, de perseguição, nós nos levantaremos e seremos, Senhor, essas pessoas que vão pregar as boas novas para esse final dos tempos, para o teu retorno, Senhor, para a tua volta. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia. Volte atrás. Eu peço e apague a sua indignação. Tenha piedade e desista de fazer esse terrível mal ao seu povo. Lembre-se dos seus servos, Abraão, Isaque e Jacó. A mensagem, Senhor, de salvação vem através da promessa dada a Abraão. A primeira palavra de salvação, Senhor,
acontece ainda lá no Éden, quando o Senhor dá um decreto para Adão, para Eva e para a serpente. Mas a tua promessa se inicia, Senhor, através desse homem que o Senhor chama e dá uma palavra, e direciona uma palavra de salvação, e direciona uma palavra de aliança, que é Abraão. Lembra, Senhor, lembra, por favor, Deus. Lembra, por favor, da palavra que o Senhor libera a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando o Senhor os chama para ser esse exemplo de fé, de constância, Senhor, de trilhar um caminho com o Senhor, sabendo que nós somos todos estrangeiros nessa terra, porque o Senhor vai voltar e o Senhor vai trazer, Senhor, essa terra prometida para nós, e o Senhor então vai estar no meio do seu povo, habitando como o Senhor deseja habitar no meio do seu povo, sendo rei, sendo soberano sobre nós, trazendo a tua lei. Nós vamos obedecer ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos lembra todos os dias dessas promessas, e eu também quero te lembrar, Senhor, sobre as tuas promessas, em nome de Jesus. Multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu, e darei a eles toda esta terra que prometi a eles, e os seus descendentes herdarão esta terra para sempre. Então o Senhor desistiu do mal que faria ao povo. Pai, muito obrigada, porque o Senhor desistiu aqui de derramar a sua ira e destruir mais uma vez o teu povo, Senhor. E o Senhor tem desistido cada vez que Jesus intercede por nós, cada vez que Jesus te lembra dessa promessa liberada a Abraão, e cada vez que Jesus te lembra do sacrifício que ele fez, da morte que o Senhor fez ele passar como primogênito do Senhor, pagando a minha dívida. Obrigada, Senhor, pela dívida que o Senhor pagou com o Cordeiro, com esse Cordeiro Santo que foi imolado, que foi morto naquela cruz. Obrigada, Deus. Ainda bem que o Senhor desistiu de mais uma vez destruir toda a humanidade como o Senhor fez através do dilúvio. Mas eu sei, Senhor, que a tua ira vai se levantar naquele dia em que Jesus vier, e não haverá mais tempo de arrependimento, mas ainda há um tempo de arrependimento. Pai, nós te pedimos como intercessores, alcança as vidas, através da minha vida alcança as vidas, através da vida dos teus filhos ao redor desse planeta Terra, Senhor, alcança as vidas. Senhor, salva o teu povo, salva Israel, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos, Pai, irmãos, aprender com a palavra, a orar a palavra, a interceder segundo a palavra, a entendermos o que o Senhor está falando através da palavra, e assim nós vamos poder ser esses intercessores, ser esses embaixadores de Deus nessa terra, em nome de Jesus, até a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para fazer a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?